Você nasceu numa favela. De qual momento que você entendeu que, pô, cara, vou virar jogador? Sempre quando aparecia esses obstáculos pra mim, eu sempre lembrava da favela, as coisas que eu passei quando eu não tinha chuteira, quando eu jogava sem ter nada. 16 jogos na seleção brasileira, 2 gols, título com a seleção brasileira, campeão olímpico em Tóquio, né? Tá sentindo falta dessa amarelinha? Olha, a seleção vive um momento difícil, né? Um momento onde teve muitas trocas de treinadores ali. E querendo ou não, é difícil para um cara organizar, impor seu trabalho ali. Qual foi essa sensação de jogar contra o Barcelona, contra o Real Madrid? Ele mesmo falou, seus amigos devem perguntar como que é o Papai Cris aqui, acha que é cheio de marra e tal. E que se o Neymar tiver 100% ano que vem na Copa, a gente tem grande possibilidade de ganhar. As pessoas perderam um pouco do respeito em relação à seleção brasileira? Galera da Romário TV, do programa de Cara com Cara, hoje o nosso convidado é Antony Matheus dos Santos. Moleque do bom sentido da palavra, nasceu em São Paulo, nas quebradas de São Paulo, a gente no Rio fala favela, comunidade. Antony, eu já vou pra agora. Hoje, galera, só pra vocês entenderem, é um dia depois que o Bet se classificou pra final, não é isso? Isso. E o cara fez um gol, deu um passe, e a gente vai ver esse cara na final da Liga, conferência da Liga. Conferência. Antony, obrigado pela tua participação, prazer poder estar aqui em Sevilha, no estádio do Bet, poder participar contigo nesse programa que eu tenho certeza que a gente vai fazer bastante barulho. Obrigado aí. Eu que agradeço, tamo junto, mano. E ontem, como é que foi? Foi um jogo bem corrido, bem intenso, mas bom que a gente conseguiu essa classificação aí. E o mais importante é estar na final. Eu tenho uma curiosidade. Você nasceu numa favela, como eu te falei lá no Rio, a gente fala favela, você em São Paulo fala quebrada. E a partir de qual momento que você entendeu que, pô, cara, vou virar jogador, não vai ter jeito? Olha, a gente que vem da favela sempre tem aquele dom, aquele diferencial, né? E eu sempre, desde quando eu fui molequinho, no meio dos meninos da minha idade, sempre fiz muita diferença. E eu sempre acreditei nisso, eu sempre tive o contato com a bola, sempre gostei de jogar futebol, sempre estava na quadrinha ali descalço jogando com a rapaziada. E pra mim o sonho ali foi crescendo depois dos meus 12 anos, 13 ali, que eu vi que as coisas poderiam mudar. A gente de quebrada, de favela, tem aquele sonho de tirar a família dali do meio. E eu sempre falei pra minha mãe e pro meu pai que ele estava trabalhando na correria. Meu pai saía de 3 a 4 horas da manhã e voltava às 8 da noite. Eu falava que vai chegar um momento que era hora de eu correr e eles descansar. E hoje tá proporcionando isso pra eles, pra mim. Tá dando essa forra pra eles, né? É justo, eles merecem. Deixa eu te falar, tu começou no São Paulo, depois foi pro Ajax, Manchester United e hoje aqui no Bet. Você, assim como outros jogadores, eu tive esse prazer, essa honra também de começar no time do Rio de Janeiro, no caso do Vasco, né, profissionalmente falando. E aqui na Europa joguei no PSV, Barcelona e Valência. Você consegue ver uma diferença muito grande do futebol brasileiro pro futebol europeu, no teu caso hoje aqui espanhol? Eu vejo um pouco de diferença, assim. Eu acho que, eu sempre falo da Inglaterra, né? A Inglaterra é um campeonato muito intenso ali, de muita força. E aqui na Espanha, usando o exemplo da Espanha aqui, é um futebol mais, pra mim, mais bonito, né? Onde tem mais dribles, onde tem mais jogadas, assim, da minha características.
Então, sim, vejo a diferença do futebol brasileiro também para a Europa e bom que me adaptei rápido e fez as coisas acontecerem. Eu ia te perguntar isso. Quando você sai de São Paulo, vai pro Ajax, inclusive eu tive o prazer também de jogar lá na Holanda, no Sim, PSV, eu sei. né? Fiz um barulhinho lá, né? Deve estar sabendo. Né? Quando tu vai pro Ajax, esse movimento, essa diferença de cultura, de língua, de clima, quanto tempo mais ou menos tu levou para poder se adaptar a isso? Olha, desde quando eu cheguei, bom que desde o meu primeiro jogo que eu fiz pelo Ajax até meus 2 anos lá, eu comecei e terminei jogando, então me adaptei bem, me adaptei rápido, né? Apesar de perder os passos do meu filho, que eu viajei sozinho, era época de Covid, então pra mim ali foi difícil. E sempre quando eu tento, porque pra gente é difícil sair do Brasil, outro idioma, a cultura, o frio, só que sempre quando aparecia esses obstáculos pra mim, eu sempre lembrava da favela, as coisas que eu passei quando eu não tinha chuteira, quando eu jogava sem ter nada, quando saía e não tinha que comer. Então, pra mim, sempre quando via um desafio, eu sempre olhava pro desafio maior, que foi da onde eu vim, da onde eu saí, porque ali sim realmente é o que a gente passava, a dificuldade tinha que se adaptar no dia a dia. Quantas temporadas no Ajax? Fiquei 2 anos lá. Conseguiu pegar um pouquinho de holandês? Não, né? Desde aí só o Dankvels. Mas é embaçado, é uma língua difícil. embaçada, Muito é difícil. complicado. Aí Ajax foi o Manchester United. Eu acredito que depois dessa mudança, apesar que do Ajax tu já fez muito barulho, mas assim, pro mundo, o Antony começou a ser realmente reconhecido nessa passagem. Tu se sentiu bem, gostou de ter jogado na Inglaterra? Como você falou, é um jogo difícil, diferente daqui, mas a Inglaterra é com certeza uma das grandes ligas, se não for a maior liga do futebol mundial. Se sentiu bem? Gostou? Curtiu? Não, me senti bem sim, inclusive nos meus primeiros jogos, né, na minha estreia eu fiz gol, me senti muito bem, tive momentos bons ali e momentos difíceis também, que passei na vida pessoal, e às vezes o que as pessoas não entendem é isso, né, dentro de campo só olha o Antony jogador, mas foi um lugar que eu gostei muito, aprendi muito e me amadureceu muito como homem lá também. 16 jogos na seleção brasileira, 2 gols, título com a seleção brasileira, campeão olímpico em Tóquio, né? Sim, 2020, sim. foi isso? Foi, 2020. E tá sentindo falta dessa amarelinha? Pô, claro, todo dia eu sonho com isso, né? O meu maior desejo, o maior sonho é voltar para a seleção, é realmente vestir a camisa da seleção e representar o país, representar o peso que essa camisa tem, né? Tive o privilégio de disputar uma Copa do Mundo, então eu sei como que é sentir o gosto da seleção, de vestir a amarelinha ali, então tô trabalhando para isso e esperar o melhor momento para voltar a vestir essa camisa tão linda de novo. Hoje, dentro do que você acompanha a seleção, dentro do que você vê o futebol brasileiro, essa expectativa aí da escolha de um treinador, vamos imaginar que seja o Ancelotti, por exemplo, tu acredita que ele poderia ser um cara que realmente tem condição de ajudar a nossa seleção brasileira? Olha, a seleção vive um momento difícil, né? Um momento onde teve muitas trocas de treinadores ali. E querendo ou não é difícil para um cara organizar, impor seu trabalho ali. Acho que é questão de tempo, mas eu acho que ajudaria sim. Ajudaria. Vamos ver o que vai passar, vamos ver quem vai assumir a seleção. E espero que o próximo a assumir a seleção ajude a dar uma organizada ali. E as pessoas voltem a respeitar o Brasil, que é o maior país do mundo. E o Bet nessa final, paralelo a isso, tem um campeonato espanhol. As duas potências, todo mundo sabe, não preciso dizer, são sempre Real Madrid e Barcelona. Quando você pegou os caras, tanto aqui como lá, qual foi essa sensação de jogar contra o Barcelona, contra o Real Madrid? Porque a gente, quando é moleque lá no Brasil, quando fala de futebol europeu, principalmente espanhol, a gente fala mais Barcelona e Real Madrid. Claro. Como é que é isso? Olha, é muito doido, porque eu sabia que ia ser um jogo muito difícil, ainda tá em equipe diferente. Eu enfrentei o Real Madrid na pré-temporada quando eu tava no United, e enfrentei o Barcelona também quando eu tava no United. Mas vem pro Betis, eu jogo contra o Real Madrid, que tá brigando ali pelo título com o Barcelona. Pra mim ali eu tava com muita vontade de jogar, sabia da importância do jogo também, de atuar bem, de somar pontos aqui também.
E, pô, fico feliz de poder ajudar aí na vitória contra o Real Madrid, que foi um jogo muito difícil. Da gente sai perdendo e consegue virar o jogo. E contra o Barcelona arrancar um empate fora. Time que tá bem entrosado, tá bem difícil de enfrentar. Mas fizemos um grande jogo também. Eu sinto feliz de poder tá ajudando todo mundo aqui. Voltando um pouquinho lá pra Holanda, no Ajax. Quando você assinou o contrato com o Ajax, o teu primeiro time fora do Brasil, qual foi a tua sensação? Tipo, porra, cara, fudeu. Agora eu vou definitivamente virar um jogador pro mundo. É mais ou menos isso? É muito louco, né? Porque antes de fechar com o Ajax, eu já tava mais bem encaminhado com o Borussia Dortmund. Tava bem mais encaminhado com o Borussia Dortmund do que com o Ajax. E quando eu fechei com o Ajax, a gente que é de favela, é de quebrar, a gente fala, porra, agora tem que abrir mão de tudo, né? E ir pro mundo, tem que fazer a nossa correria. E eu sempre fui um moleque que gostei de desafio, porque eu sabia que ia ser difícil, mas ia ser um desafio que ia valer a pena, como eu disse. E aí sai do Ajax e vai pro Manchester. Aí o Manchester, assim como o Barcelona e o Real Madrid, na Inglaterra e no mundo, né? Um dos grandes, tem aqueles adversários, tem o Manchester City, tem o Tottenham, Liverpool, Arsenal. Esse futebol inglês, te cativou? Gostou de jogar lá? Gostei, pô, lá não só esse time, mas todo time que você enfrenta ali é pauleira, é jogo difícil, é jogo duro, qualquer time ali tá sempre disputando, se você dá uma moscada, uma desligada ali, você já perde o jogo. Tu já jogou contra vários grandes jogadores diferentes, como é que é jogar contra o Cristiano Ronaldo? Primeiro é contra. Contra ele eu não joguei contra, mas eu joguei com ele. Essa é a pergunta que eu ia fazer agora. E agora, jogar a favor dele, como é que é isso? Ele é. Tá na frente? Assim, ele tá acima, pela mentalidade dele, um cara que no dia a dia também é sensacional. Ele mesmo falou, seus amigos devem perguntar como que é o Papai Cris aqui, acha que é cheio de marra e tal, mas é um cara totalmente fora disso no dia a dia, tá sempre brincando, conversando com todo mundo ali, contando história, então... O Cris é um cara top. Tu tem alguma resenha com ele aí que tu pode contar aqui agora, assim, que pouca gente sabe ou que ninguém sabe? Tanto dentro de campo, fora de campo. Alguma passagem assim, legal que tu não vai esquecer? Não, tem várias resenhas, mas o Cris, ele é o cara que, pô, ele tem 40 anos agora? 42? 42. Então a gente sempre tava pô, depois do treino ali, vai fazer uma jacuzzi, ele sempre faz o gelo, a sauna dele lá, que ele o dia a dia dele, a rotina dele é essa. E às vezes ele vinha lá, né, todo definido e tal, e falava... me chamava de Mané, por causa do Marcelo, tal, acho que é da gíria deles lá. E aí, Mané, parece que tem 23 anos ou não? E você olha assim, pô, olhava eu com 23 ali, você viu o corpo dele de 41 anos ali, que era absurdo. Cara super profissional, né? Pra caramba. Desses caras todos que você jogou agora contra, tu não jogou contra ele. Qual foi o mais que te impressionou até hoje? Contra? Eu cheguei a jogar um jogo contra o Messi, né? Aí, Brasil e Argentina. Empatamos lá na casa dos caras. Pra mim o Messi é fora da curva, claro. Jogando contra, porque a favor, assim, o Neymar Neymar, eu ia chegar lá, ia te perguntar por ele. Você também é daqueles, eu sou, de que se o Neymar tiver 100% ano que vem na Copa, a gente tem grande possibilidade de ganhar? Com certeza, né? A gente tira o exemplo, por mais que a gente foi eliminado ali, mas o jogo da Croácia, né? Quando tem um jogador diferenciado ali. O Neymar, ele é um cara que, eu sempre falo que eu nunca vi igual o talento que o Neymar tem, assim, de perto, de ter uma facilidade de driblar, de fazer as coisas com a esquerda e com a direita, assim. Pra mim é um jogador que eu vi, falei, caralho. E a galera da seleção tem isso na cabeça, tipo assim, cara, a gente vai ter que jogar pra esse cara, pra ver se a gente definitivamente sai desse jejum aí de praticamente 24 anos pra gente ganhar a Copa. Tu vê que essa galera entende isso hoje? Olha, aqui faz um tempo que o Neymar não vai, mas com certeza, todos os jogadores quando olham o Neymar ali na seleção, sabem que ele é o cara que tem que resolver, que vai resolver, a gente tá ali pra ajudar, mas sabe da qualidade dele ali individual, que ele é que vai fazer uma jogada ali pra definir jogos. Tu tem um time de coração lá no Brasil?
São Paulo, sempre foi São Paulo. Ia pra estádio desde moleque. O São Paulo é um time que definitivamente marcou muito em todo sentido. Você, a família, por ter começado ali. Começou com o São Paulo quantos anos? Eu comecei no São Paulo com... Na verdade, eu e meu irmão tinha ido com 8, 9 anos, se eu não me engano. E aí passamos nos testes e tal, ia lá. E aí meu pai começou a trabalhar de manhã e não tinha quem levar a gente não tinha dinheiro da passagem, acabamos saindo. E aí em 2012 voltei, fiz os testes, continuei lá no São Paulo e fiquei lá até 2019. Vindo pra cá hoje, contrato aqui com o Betis até quando? É até o final da temporada agora já. Tranquilo, tá fazendo o teu papel, vai chegar uma final aí. Qual é a sensação de disputar essa primeira final com um dos grandes times também hoje da Europa, que é o Betis? Cara, pra mim é uma sensação muito boa, porque o Betis nunca classificou para uma final de campeonato europeu. Ali a gente também tá brigando pela Champions League, que acho que faz 20 anos que não disputa. Então tá entrando na história ali, tá ajudando a entrar na história e fazer história com a camisa do Betis, pra mim vai ser legal. Antônio, você aqui jogando no Betis, no futebol espanhol, eu tenho certeza que tu, claro, não poderia ser diferente, acompanha todo dia o que vem acontecendo no futebol brasileiro. Tu entende, tu acha assim, na tua visão, no teu modo de dizer, principalmente o que a seleção brasileira significou lá atrás. As pessoas perderam um pouco do respeito em relação à seleção brasileira? Pra ser bem honesto, sim, né? Pra ser bem honesto, tem muitas pessoas que não respeitam a seleção brasileira, sendo que é a maior, como eu disse, é a maior do mundo, né? A gente tá vivendo um momento difícil ali, onde teve muitas trocas de treinadores e tá passando por um momento difícil, mas eu sei que vai assumir um treinador que vai arrumar ali e vai botar respeito de novo, porque o Brasil é um país que tem que ser respeitado em todo mundo. E essa final é Betis e Chelsea. Preparado? Assim, a história tu já fez. Eu cheguei aqui, tinha uma maior galera lá fora gritando por você. Como você me falou, a primeira vez que chega na final. Final é sempre difícil, né? Pra caralho, pra qualquer uma das duas equipes. Mas vocês estão empolgados? Vocês veem realmente a possibilidade desse primeiro título inédito pro Betis? Pô, com certeza, né? Nós e Chelsea, mas é um jogo só, é final. A gente tá bem empolgado pra essa final, ainda mais por entrar na história também. Sabe que é um jogo só. Então a gente vai jogar o nosso jogo e vamos pra dentro dos caras. E aqui do Betis, qual é hoje os teus dois melhores parceiros que mais você se entrosa dentro de campo? Aqui? É o Isco. O Isco é um cara muito inteligente. Então a gente dentro de campo ali tem um entrosamento muito bom. Ele quando pega na bola ali eu já sei se é pra atacar o espaço, se é pra ficar aberto. Então a gente tá sempre tendo boa conexão ali, por isso que tá dando muito certo eu e ele jogando juntos. Agora eu vou voltar de novo pra seleção. Cara, sabe que são 24 anos, existe uma expectativa muito grande do brasileiro em relação a um título. Por mais que você falou que as pessoas perderam um pouco mais de respeito, realmente a seleção passa por um momento complicado. Tu acredita num título mundial ano que vem? Estando dentro ou não estando? Acredito. Como eu disse, jogador tem grandes jogadores brasileiros para representar a seleção ali. Então, como eu disse, assumir um treinador ali, a gente se adaptar o mais rápido possível ao estilo dele e fazer as pessoas respeitarem de novo a seleção que tem que ser respeitada, né? O Brasil fala em todo lugar do mundo. É verdade. As pessoas lembram de você, lembram do Ronaldo, tem uma lembram história, do Ronaldinho, né? então tem uma história. São 5 então não é qualquer seleção que você olha e... Não é qualquer seleção, não. O Brasil é uma seleção que olha vários jogadores e vários ídolos que passou. A gente tem um quadro aqui que a gente fala que La Noite Me Encanta. E a pergunta é a seguinte: tem alguma parada assim, uma história de noite que você foi quando você era solteiro, que tu pode dizer aqui pra galera de conhecer um pouco o Antony fora das quatro linhas? Caraca, velho, agora lembrar deve ter muita, velho. Caraca, não tem como não ter. Não tem como não ter gostado, todo mundo gosta um pouquinho, né? A gente tem que ter experiência assim também, que, pô,
Faz parte. Faz parte da vida, isso aí faz parte. Quem nunca teve essa experiência aí tem que ter. Em relação à noite, São Paulo, Manchester ou aqui Sevilha? Ou Amsterdã? Amsterdã é bom. Amsterdã é tudo liberado, é loucura lá. Você conhece bem? Lá é loucura. Eu conheço bem. Lá é loucura. Lá, Amsterdã é top, mas acho que a noite de São Paulo ali, né? Acho que é imbatível. Paulo é de domingo a domingo ali, as coisas tá tudo aberto ali, então. Mas aqui também em Sevilha é legalzinho. É. E um parceiro de dentro de campo que era bom, fora de campo na noite. desse tempo aí, desses clubes aí que você passou. Velho, tem uns parceiros aí, hein? É. Tem uns parceiros aí. Pô, o Guguinho era muito bom. É. O Guguinho era bom. E Gostava da resenha. Europeu. Europeu? Puta que eu pariu, europeu. Pô, tem o mexicano Álvares que tá no West Ham agora, ele gostava da resenha. Ele gosta da noite? Cara, Gostava assim, da noite. tá feliz? Mano, feliz demais. Tá vivendo um momento do caralho, tanto dentro como fora de campo, com a família. Isso pra mim é top, né? De ter me encontrado comigo assim, de precisava ser feliz, sabe? Porque eu não desaprendi a jogar futebol, não. Acho que foi momentos ali que eu passei, mas eu não desaprendi. Não desaprendi a jogar futebol, não. Foi momento e agora a maré tá mudando. Qual a ideia de voltar um dia pro Brasil? Com quantos anos mais ou menos? Já começou a fazer essa conta? Olha, eu não cheguei a fazer essa conta ainda não. Mas, pô, São Paulo é um time que eu tenho desejo de voltar? De voltar, sim. Time do coração, né? Time do coração. Sempre fui ia pra jogo da Libertadores na arquibancada, ia contra o Corinthians, ele nos clássicos, top. São quantos jogos pra finalizar agora o que falta pro Campeonato Espanhol? 4, né? 4 jogos e a final, né? Então, mas a final vai estar dentro desses 4 jogos? Não, o último jogo é dia 25 aqui. É depois. E aí 28 é a final na Polônia. Então vamos para um título especial. Vamos embora. Com tudo. Bora pegar um pouquinho desses golzinhos aqui que vai ser importante na final. A gente também tem um quadro aqui que se chama Dois Toques. E é o seguinte, pergunta e resposta rapidinho. Qual o zagueiro mais chato que tu já enfrentou? Van Dijk. Ah, o do Liverpool? Ele o holandês? Thiago Silva, os dois são... Pô, Thiago Silva é mais pica pra mim, mas o Van Dijk é chato pra caralho também. Maior parceiro no futebol? Tenho muitos, hein? Tem o Matheus Cunha, tem o David Neres, que é muito amigo meu. E o Thiaguinho, parceiro meu lá de São Paulo. Dentro do futebol, qual é o sonho que você já realizou? Dentro do futebol? De vestir a camisa da seleção brasileira. E o que você falta realizar? Copa do Mundo. É um sonho. São Paulo ou Amsterdã? São Paulo. O gol mais marcante da tua história? O gol mais marcante? Vou colocar o primeiro, né? Contra o São Caetano ali e deu uma classificação ali pro São Paulo no Campeonato Paulista. Saiu ovacionado. O de ontem também passou a ser importante. De ontem também. Sim, muito importante. Irmão, obrigado pela tua presença. Eu agradeço, tá louco. Teu pai tá nos assistindo aí. Um abraço. Parabéns pelo filhão. Valeu, irmão. Saúde, paz, boa sorte. Pra nós, tamo junto. Vou estar lá na televisão mirando. Pode deixar. Já é? Valeu, galera. Valeu, tamo junto. Galera, claro que não poderia faltar, né? Entregar aqui a camisa do América. Sou presidente do América, isso aqui é meu time do coração. Top. A gente tá na 2ª divisão. Mas se Deus quiser, um dia, quando você voltar lá, quem sabe a gente pode estar se encontrando lá na 1ª divisão. Tamo junto, segura aí. É isso, mano. Obrigado. Ô, mãozão, obrigado, hein? Aí, galera. Nosso craque, ó. Ídolo, na verdade, né? Tamo junto, obrigado. Trouxe pra você também uma aqui, mano. Uma minha de jogo. Boa. Isso aqui pra você. E eles fizeram também uma com seu nome. Você é ídolo pra muita gente, obrigado viu? A todos aí do Bet. Quando comentei... Satisfação, prazer. Vou guardar com certeza no coração. Assina a tua, né? Pra você. É ídolo meu mesmo, viu, Romário? Obrigado, irmão. Porra aí, o cara botou com carinho pro meu ídolo Romário. Valeu, obrigado. Valeu, irmão. Tamo junto, irmãozão. Obrigado.